Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um assunto bastante interessante e assim, bastante flexível, né? Porque não só nós médicos podemos falar, mas como o pessoal da nutrição, o pessoal da educação física, da fisiologia, da bioquímica, enfim, uma enormidade de profissionais podem falar sobre esse assunto, que é extremamente importante e muito necessário para a nossa sobrevivência. Eu vou falar da água, mais especificamente da água tomada em jejum. Quais são os benefícios da água tomada em jejum? Quanto que se deve tomar de água nesse período? Quanto que se deve tomar de água todos os dias? Para que serve a água? E como ela é importante no nosso organismo? Esses assuntos eu vou conversar no vídeo de hoje. A água, qual que é a importância da água? A água, na verdade, promove a vida. Quando o pessoal da NASA manda lá os foguetes para outros planetas, o que eles procuram primeiro para ter indícios de vida? Água. Até agora, pelo que eu sei, não encontraram, mas de qualquer maneira, quando se encontrar, se eles encontrarem algum resquício de água nesses outros planetas, isso indica que pode haver vida. E a água é totalmente vinculada a essa promoção da vida, porque ela, na verdade, é um solvente universal. Nela é que acontecem as reações químicas e, no nosso caso, no organismo humano, a água é fundamental. É nela que acontecem as reações químicas que mantêm a nossa vida. Existe um processo da qual a água participa e é o principal componente, que se chama homeostase, que é um processo de controle das reações químicas e de controle da manutenção dos padrões internos do corpo, quer dizer, das condições internas para que a vida permaneça. Então eu vou dar alguns exemplos para a coisa não ficar muito complicada. Você tem que controlar a temperatura do corpo, você tem que controlar o pH, você tem que controlar a salinidade, a quantidade de nutrientes, de gases, de resíduos, de excreções do metabolismo. E isso tem que ser feito, isso é feito na homeostase. Quando isso acontece, nós temos condições de vida. Então, as reações químicas, quando existe esse equilíbrio nesses parâmetros, ela pode acontecer naturalmente. Quando acontece alguma alteração nesses parâmetros, aí a gente começa a ter instabilidade orgânica, instabilidade clínica e a morte pode se aproximar. Esse hábito de tomar água em jejum, um dos povos que mais fazem isso é o povo japonês. E eles acham que a água ela é terapêutica. E é bem interessante isso, né? A gente tem que lembrar que o povo japonês é um dos povos que mais tem número de pessoas com idade acima de 100 anos. Se eu não me engano, cerca de 10 a 11 mil pessoas que vivem lá que têm acima de 100 anos. E então a longevidade é uma coisa inerente ao povo japonês. Talvez a água tenha muito a ver com isso, talvez nem tanto, mas de qualquer maneira é de se pensar em adquirir esse hábito também, não é verdade? A quantidade de água para se repor no organismo diariamente varia, em torno de 1,5 litro a 3 litros e meio. Mas isso varia realmente porque depende muito, por exemplo, do tamanho da pessoa, se a pessoa é baixa, alta, se a pessoa é obesa ou é magra, se a pessoa está fazendo atividade física, no frio, no calor, se, por exemplo, a pessoa tem algum tipo de doença, como insuficiência cardíaca, que reduz a quantidade de água que a pessoa tem que ingerir, assim como insuficiência renal, que também, pelo mesmo motivo da doença renal, reduz a necessidade que a pessoa tem de tomar água. De qualquer maneira, a ingesta de água é fundamental no dia a dia. Isso é uma coisa que passa desapercebido por nós. A gente acredita que basta ter sede para tomar água, mas na verdade a coisa não funciona assim. A sede
ela é instalada quando já existe um grau de desidratação. Então a gente não tem que esperar a sede para tomar água. Por isso, o tomar água deve ser um hábito. Por que que então o benefício da água em jejum? Existe algum benefício em tomar em jejum, ao invés de tomar, por exemplo, durante o dia inteiro? Sim, existe benefício no jejum, na ingesta da água em jejum. Por quê? Durante a noite, nós continuamos trabalhando, o corpo continua trabalhando, né, o organismo continua trabalhando de uma maneira incessante. Sem sombra de dúvidas, ele reduz o metabolismo, quer dizer, a quantidade de reações químicas e de energia que são necessárias para a subsistência, para a sobrevivência do organismo, se mantém e são menores do que acontece durante o dia. Mas, de qualquer maneira, existe esse gasto energético e existe o gasto de água também. Por exemplo, a gente perde na transpiração, e a gente está transpirando para controlar a temperatura do corpo, na transpiração a gente perde água, assim como perde, por exemplo, na respiração, simplesmente pelo fato de você estar respirando. Também, por exemplo, a gente perde água na produção de lágrima ou na produção de saliva pelas glândulas salivares para umidificar a orofaringe, a boca, a gengiva, a garganta. Existe a produção de urina. O rim não para de produzir urina 24 horas por dia. O coração não para de bater. Então a frequência cardíaca se mantém, a temperatura se mantém, a respiração se mantém. Ou seja, existe uma série de situações acontecendo enquanto você está dormindo que precisam, que necessitam de energia e necessitam de água. Então quando a gente acorda de manhã, a gente está, vamos dizer assim, ligeiramente desidratado. Essa perda, ela não é reposta a várias horas. Então se você dorme de 7 a 8, 9 horas por noite, você ficou sem repor líquido durante todo esse período. Então o que acontece? Você acorda normalmente um pouco desidratado. A ingesta líquida vai justamente reverter essa leve desidratação. Então a água sendo ingerida em jejum, ela vai ser muito mais rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, pelo fato de ele estar sem nada, ele não ter nenhum tipo de resíduo de alimento que tenha que despender uma certa quantidade de energia. Então a água, ela, vamos dizer assim, acorda o organismo. Então quais são os benefícios, especificamente falando, em relação à ingesta de água em jejum? O primeiro deles que eu posso citar é que a água aumenta em 25% o metabolismo do corpo. Ou seja, o metabolismo que já está mais baixo durante o sono, ele começa a aumentar logo depois que você acorda, e quando você ingere água, ele começa a funcionar muito mais rapidamente. Isso faz com que a água seja melhor absorvida, e com a ingesta da água a pessoa tem saciedade. E essa junção de saciedade com aumento do metabolismo faz com que a pessoa possa perder peso. Em relação à parte neurológica, acontece um outro benefício, o de número 2, que é a melhora das funções cerebrais logo de manhã cedo. As células do cérebro mais hidratadas, pela hidratação em jejum, elas têm uma possibilidade de receber mais oxigênio. E recebendo mais oxigênio, elas já começam as suas funções específicas de uma maneira muito mais acelerada. Então a pessoa tem bastante foco de manhã, consegue prestar atenção nas coisas, ela tem uma melhor facilidade cognitiva, ou seja, uma melhor facilidade em aprender as coisas no processo de conhecimento, e ela tem também uma melhora em relação a determinados tipos de dor de cabeça. Existem as cefaleias, por exemplo, a cefaleia simples, que podem ser minimizadas ou até desaparecerem realmente simplesmente pela ingesta de água. A água em jejum,
ela melhora bastante o desempenho físico da pessoa. Melhorando o desempenho físico no sentido de controlar melhor a temperatura, controlar melhor a frequência cardíaca, controla melhor os níveis de escórias que existem, porque estimula a depuração das escórias pelo rim, na urina, melhora a pressão arterial e também melhora a distribuição de nutrientes pelo corpo, assim como o transporte de oxigênio. Por conta de uma maior quantidade de sangue e de um sangue mais fluido pela hidratação, se consegue atingir mais rapidamente e com uma maior quantidade de hemácias que são carreadoras do oxigênio e também do sangue que carrega os nutrientes para todas as células do corpo. E isso melhora realmente o desempenho físico da pessoa. Item 4. A hidratação ela ajuda a melhorar a lubrificação das articulações. Nas articulações existe uma membrana chamada membrana sinovial, que produz o líquido sinovial. Seria mais ou menos como se fosse um óleo que você coloca nas juntas para que elas funcionem melhor, para que elas não se desgastem mais, para que elas não tenham nenhum processo agudo inflamatório. Então, por exemplo, as artrites, que são esse processo inflamatório agudo, ou as artroses, que são o processo de desgaste da articulação, são muito mais minimizados pelo fato da membrana sinovial produzir mais líquido sinovial, tudo graças à hidratação. Um outro item é a regulação corporal, da temperatura corporal. Essa regulação da temperatura corporal se faz pelo suor. Ou seja, se nós estamos com uma temperatura acima do normal, o organismo começa a sudorese, que é esse transporte do calor pelo suor, pela água que sai pelos poros, para que a temperatura se iguale, se normalize, vamos dizer assim. E a hidratação também é importantíssima para pessoas que, por exemplo, estão fazendo o esforço físico, atividade física, por exemplo, no calor, em que a temperatura corporal aumenta muito, então a sudorese é muito importante e também, logicamente, a reidratação por conta dessa sudorese mais intensa é mais importante ainda. Uma outra situação é que melhora muito a hidratação da pele. A hidratação feita adequadamente, ela faz com que a pele fique mais hidratada, porque a hidratação, a ingesta de líquido faz com que esse líquido seja distribuído para todas as células do corpo, inclusive as células do rosto, da face. Os cremes e produtos de beleza que prometem uma hidratação da pele, eles na verdade eles são muito pouco eficientes, porque a absorção desses cremes pela pele é muito pequena. A gente já sabe isso e existe alguma absorção, realmente existe, mas ela é muito pequena. A hidratação funciona muito mais na ingesta de líquido adequada para que isso seja distribuído pelo corpo todo, inclusive para a face. As células do rosto ficam mais hidratadas, então aparecem menos rugas de expressão e a pele fica com um aspecto muito melhor. Um outro item é que a hidratação ajuda a prevenir as pedras nos rins, que são os cálculos renais. Por que disso? Quando você se hidrata, essa hidratação ela faz com que os depósitos de oxalato de cálcio, que é como se fosse uma poeirinha que se depositam nos cálices renais, dentro do rim, faz com que eles sejam menores. Porque é uma poeirinha, então quanto mais líquido passa pelos cálices, mais essa poeira vai indo junto com a urina e menos ela se deposita nesses cálices. São como se fossem filtrozinhos dentro do rim que orientam a diurese para a bexiga e depois na urina para fora do corpo. E isso ajuda bastante a não se fazer o crescimento do oxalato de cálcio no cálice renal, fazendo assim com que não haja
uma formação de cálculos no interior do cálice. Além disso, além da não formação dos cálculos, também na parte renal eu posso citar com um aumento da depuração das toxinas. Quanto mais líquido passa pelo rim, mais toxinas que são levadas pelo sangue para a depuração renal acontecem, né? Passam pelo rim. E aí a depuração é maior e o equilíbrio de excretas da sujeira que existe no sangue pelo metabolismo, ela é diminuída por conta de uma maior quantidade de fluxo sanguíneo pela hidratação. E uma dica de quantificação de hidratação que tem a ver muito com o rim é você tomar a quantidade de líquido suficiente para que você consiga urinar com uma urina mais clara, aquele amarelo mais claro. Isso significa que você está bem hidratado. Existe uma quantidade imensa de fórmulas, de teorias sobre a quantificação de água que tem que ser tomada, fórmulas com ml por quilo, por dia. Assim, não que elas estejam erradas, elas estão certas. Mas você não precisa saber disso. O que você precisa saber é que, se acontece da urina estar clara, você está hidratado. Por outro lado, se você tem uma urina mais escura, aquele amarelo mais forte, mais escurecido, isso mostra que a urina está concentrada. Provavelmente você está com um pouco de desidratação, então é hora de tomar um pouco mais de líquido. Uma outra coisa que acontece é a otimização do funcionamento do tubo gastrointestinal. A água, ela melhora, ela fluidifica um pouco mais as secreções que já estão no estômago. E isso ajuda a melhorar um pouco a digestibilidade e a absorção do estômago em relação a nutrientes e substâncias que são ingeridas pelo organismo. Isso funciona também para o intestino. Quando você toma água, existe um reflexo chamado reflexo gastrocólico que acontece quando a água cai no estômago e que avisa o intestino lá na frente que o trato gastrointestinal começou a funcionar. Isso significa que o intestino vai responder com peristaltismo. Ele começa a mexer as vilosidades, então as vilosidades que são reentrâncias, que ajudam a uma maior absorção dos alimentos, faz com que essas velocidades trabalhem mais e melhor. Ou seja, quanto mais as velocidades trabalham e se mexem, absorvem, mais o intestino funciona. Então, as pessoas obstipadas, elas têm um benefício enorme nesse sentido. As pessoas com o intestino mais hidratado, funcionando melhor, com as velocidades trabalhando mais e o peristaltismo aumentado, tendem a não se tornar mais ou deixar de ser obstipados, constipados, quer dizer, aquelas pessoas que têm dificuldade de evacuar. A hidratação, né, a água em jejum, ela ajuda bastante as pessoas que são constipadas. Uma outra coisa também é que a ingesta hídrica aumenta a produção de células musculares e de células do sangue. O músculo, ele tem em torno de 75% de água. Então, um músculo bem hidratado, ele consegue se regenerar e produzir mais células musculares para que ele seja um músculo mais eficiente. Assim como as células do sangue que estão no plasma, que é a parte líquida, né, do sangue, e o plasma ele tem praticamente 100%, ele tem em torno de 95% do componente água. E isso facilita também a produção de outras células, como, por exemplo, as plaquetas, os leucócitos, os macrófagos, os monócitos, todas células do sangue. Por fim, quanto de água tem que se tomar? Os trabalhos científicos que existem mostram que em torno de 600 ml é a quantidade suficiente para que você tenha todos esses benefícios que eu falei de uma maneira mais otimizada logo de manhã.
600 ml dá em torno de 3 copos de 200 ml, o copo normal de cozinha, que você deve ingerir de manhã, geralmente em temperatura ambiente. Você espere também um certo tempo antes de começar o seu jejum, começar a se alimentar de manhã. E essa espera gira em torno de também 40 a 45 minutos. Ou seja, isso é uma questão de hábito, é você se adaptar a isso. Essa adaptação tem que ser devagar, então eu oriento vocês a ingerirem um copo de água de manhã, de início, e com 2 ou 3 semanas você aumente para 2 copos, e depois com mais 2 ou 3 semanas vocês aumentem para 3 copos. Caso vocês precisem um pouco mais de tempo de adaptação, tudo bem. Eu acho que não vai ter grandes problemas, porque a adaptação é muito importante para que você realmente adquira esse hábito.